Olá, irmãos, graça e paz. É bom estarmos aqui com vocês, começando mais um tempo de plenitude, um dia muito especial. Está aqui comigo o pastor Luiz. Olá, graça e paz. Quero cumprimentar a todos e vamos lá. Pastor Luiz, que para mim não é apenas, o meu pastor, mas é o meu esposo, que está comigo aí há 25 anos, casado, pai dos meus filhos. E hoje ele vai contar aqui para nós um pouco do testemunho da trajetória dele como cristão. A gente olha para as pessoas e a gente não imagina como é a história dessa pessoa. E nós estamos trabalhando com o tema Improváveis, qual é a escolha de Deus. E antes do pastor Luiz contar aqui para nós o seu testemunho, eu quero compartilhar com vocês o texto de Juízes, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Nos mostra claramente que também, aos olhos humanos, era um improvável, mas aos olhos de Deus, como Deus não vê como nós vemos, era uma pessoa capacitada. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos do midianita. Ora, não sou eu quem te envia? E no versículo 15 nós vemos a resposta ali de Gideão. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Uma pessoa que se sentia improvável, mas o Senhor estava dizendo: eu estou te escolhendo. Não fui eu quem te chamou, não fui eu que estou te enviando. Nesse tempo aqui de Gideão, nós vemos o povo de Israel totalmente lançado, voltado à idolatria, realmente servindo a um deus pagão chamado Baal. E nesse momento eles estão sendo massacrados, oprimidos pelos midianitas e começam a clamar pelo Senhor por libertação. Então Deus chama a Gideão para libertar esse povo. Gideão se sente incapaz, assim como nós muitas vezes nos sentimos incapazes quando o Senhor nos chama para alguma coisa. Ele vai e diz, como posso salvar Israel? A minha tribo ali, o meu clã é o menor e eu sou o menos importante. Você já pensou sobre isso? Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Não posso, eu não tenho fama, eu não consigo. E o Senhor olha para nós, assim como olhou para Gideão, e fala: eu estou te enviando. Porque Ele não olha a nossa aparência, a nossa condição humana, mas olha o nosso interior e nos capacita para isso. E Gideão, então, levanta ali um grande exército, 32 mil pessoas. E o Senhor fala para ele: não, é muita gente. E esse número diminui para 10 mil. E o Senhor ainda olha para ele e fala assim: não, Gideão, você não está entendendo. Não é a quantidade de pessoas, mas sou eu. Eu que capacito vocês para essa obra. E Gideão, então, concluindo ali, ele vence, não com 32 mil pessoas no seu exército, não com 10 mil, mas com 300 homens somente. Essa palavra eu quero deixar para o seu coração. Vai na força do Senhor, porque Ele te capacita. Não é o que você tem ou não tem, mas é o que o Senhor te capacita. Hoje nós estamos aqui, nós vamos compartilhar um pouco do testemunho do pastor Luiz. Ele vai contar para nós quem era esse Luiz antes da conversão, o que ele fez, onde ele morava, algumas coisas importantes que vai acrescentar muito na sua vida. Pastor Luiz, então conta para nós aqui um pouco. Algumas pessoas conhecem, um pouco da sua história, mas a maioria acredito que não. Qual foi a tua trajetória lá na adolescência, quando jovem? Eu conheço um pouco da sua história, mas os irmãos não. Conta para nós isso. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. Minha infância foi uma infância muito difícil, muito pobre. Venho de uma família bem desestruturada, muitos vícios, alcoolismo. Convivi desde criança com vícios dos meus tios, do meu pai. Eu me recordo de uma infância muito difícil. Meu pai era um homem sempre foi um homem muito trabalhador, até os dias de hoje muito trabalhador, porém um homem muito agressivo, principalmente alcoolizado. Foi uma infância muito pobre, muito difícil. Eu comecei a trabalhar ainda muito criança, aos 8 anos, comecei a trabalhar como engraxate,
e outras coisas da época. Era um período muito difícil para todo o país, né? A pobreza era muito forte. E aí começa uma percepção de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Uma família muito desestruturada, e eu me lembro que minha mãe sempre pedia pra gente ir até algumas benzedeiras e espíritas para pedir pra gente ir lá, pedir para acender vela pro meu pai, pedir para as entidades para acalmar meu pai, porque ele era muito bravo quando bebia. Então, assim, uma infância muito carente mesmo. Uma família muito ligada ao espiritismo, muito ligada à magia, né? E eu cresci no meio disso. Meu pai, mesmo tendo essa pequena dificuldade, ou essa grande dificuldade com o alcoolismo, com a agressão, a gente recebeu muitos valores, né? Então, meu pai era um homem e é um homem de muito valor. Então, a educação era rígida e a gente aprendia o que era certo e errado. Porém, vem a fase da adolescência, né? Antes de contar da adolescência, eu sei disso porque você sempre me falou, né? Contava isso para nós. Quando faltava alimento lá na sua casa, o que vocês faziam? Conta esse detalhezinho. Porque as pessoas muitas vezes olham e não sabem as dificuldades que a gente passou. O que você fazia às vezes para trazer alimento para casa? Quando faltava, né? O meu pai, ele trabalhava muito fora. Ele ficava 60, 90 dias sem vir em casa. A gente tinha que se virar, porque a empresa que ele trabalhava, a gente às vezes demorava para receber o pagamento. Às vezes o pagamento era liberado somente nas vésperas ou quando ele vinha para casa, né? E durante esse período aí faltava minha avó, ela ajudava no sustento da casa, a mãe de minha mãe. A minha mãe trabalhava para fora e lavava roupa. Eu, meu irmão, meu tio, nós saímos para pescar após a escola. Dinheiro que engraxava sapato, pegava latinha pela rua, ia nos postos de combustível, pegava latinha, vendia aquilo e ia até a máquina de arroz, né? Naquela época você comprava direto na beneficiadora e comprava aquele arroz de terceira, chamavam arroz quebradinho, né? E a gente vivia, né? Às vezes tinha arroz com pimenta, às vezes tinha arroz com peixe, às vezes tinha arroz com carne de passarinho, e a gente sobrevivia e levava o máximo de dignidade possível, o máximo de dignidade possível. A alimentação para nós na escola era muito importante, às vezes era a melhor refeição do dia era na escola, então era um estímulo para estudar. Às vezes eu me recordo disso e eu valorizo muito isso, porque por vezes era a única alimentação. E quantas vezes, né? Eu me lembro que as merendeiras, elas ficavam olhando a gente comer, né? E pensava, nunca comeu na vida? Não, é que a gente comia aquilo porque talvez seria a única refeição do dia ou e a mais gostosa, né? A mais importante, né? Então, assim, essas coisas mesmo hoje vêm à memória e a gente valoriza o mínimo, né, que é o pão de cada dia. E a adolescência? Como que foi? Eu comecei a trabalhar muito cedo numa empresa. Eu estudava e ia para essa empresa, era uma fábrica de gesso, né? Antes disso eu trabalhei num hotel, trabalhei limpando piscina. Quando eu peguei uma idade aí de 12 para 13 anos, eu replicava aquilo que era natural diante do que tinha passado, né? Então eu comecei a ficar muito agressivo e brigar demais. Eu não tive vícios, tinha colocado aquilo no meu coração, que eu nunca ia beber nada alcoólico, né? Nada quanto esse álcool, nunca bebi, nunca fumei. Apesar de viver no meio de pessoas que bebiam muito, eu, meus irmãos, nós escolhemos não fazer isso. Foi uma escolha nossa, diante do sofrimento, né? Nós vimos, ainda já na adolescência, as agressões, né? Meu pai era uma pessoa muito agressiva, então a gente se tornou crianças agressivas. E eu me lembro que desde muito cedo eu brigava muito. Então a violência era demais, né? Brigava que jeito? Em casa, com os amigos? Brigava em casa, com os irmãos. Assim, a gente tinha uma educação bem rígida com a mãe, com o pai, mas entre irmãos, 5 irmãos. E na rua, começou com
as brincadeiras, a gente brincava de salva-pega, esconde-esconde, futebol, e acabava tendo algumas agressões, e isso fez com que eu me tornasse cada vez mais agressivo. Aí começou as amizades, né? Aí a gente brigava em grupo, como se fosse uma gangue, né? Então, como andava muito junto, brigava demais. E eram brigas violentas, né? Usando de correntes, às vezes lâminas, pau. Então era uma violência muito grande. Eu tinha uma sede muito grande por sangue, né? Para ver o sangue escorrer mesmo das pessoas. Depois dessa trajetória, conta então para nós como foi a época da conversão. Você se converteu na adolescência, na fase de adolescência para jovem, né? 17 anos? Não. Não lembro ao certo quantos? Aos 16, né? Aos 16. Eu tinha acabado de completar 16 anos, eu odiava crente, eu detestava crente mesmo, porque a gente já tinha uma opção religiosa, né? Era ocultista, né? E quando eu tinha aí entre 15 para 16 anos, eu comecei a questionar isso. Mas como eu trabalhava muito e trabalhava muito fora de casa, já tinha deixado os estudos, abandonei a escola, naquela época parei de estudar na 6ª série, comecei a questionar muitas coisas. E um dia, creio que é o propósito de Deus, um plano de Deus, eu conheci uma moça que frequentava a igreja, que era uma vizinha da minha casa, mas apesar de ter estudado junto, apesar de ser vizinha, não tinha nenhuma aproximação, porque uma das coisas que, enquanto criança, a gente não tinha relacionamentos saudáveis. Nós não tínhamos amizades saudáveis, né? Aí você conheceu essa moça, conheceu não, né? Se relacionou, porque já conhecia, né? Eu já conhecia ela desde criança, né? A gente estudou um tempo juntos, não sei explicar porquê, foi um propósito de Deus, né? A gente começou a conversar. E quando eu fui conversar com os pais dela, né, com a mãe falou, olha, para você relacionar com a minha filha, você tem que ir para a igreja. Aí eu falei, agora pegou, né? Mas eu achava muito esperto, achava que ia contornar isso, né? Minha ideia era tirá-la da igreja e não ficar lá. E aí acabou que eu fui a primeira vez numa igreja que eles estavam frequentando, uma campanha de uma igreja, uma sexta-feira. A segunda vez, já no segundo dia, que foi num domingo. No primeiro momento gostei muito da banda, gostei do lugar, mas a palavra confrontava um pouco, né? Aí já na semana seguinte, na terça-feira, nós fomos visitar a igreja onde você congregava, onde elas eram membros. E eu tive um confronto ali na palavra, né? Eu me lembro da palavra que foi ministrada, se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá este monte, passa daqui para colar, e assim será feito. E a gente tinha muitas dificuldades ainda, mesmo eu trabalhando, ganhando muito bem, a gente tinha algumas dificuldades, porque o alcoolismo ainda estava muito forte, né? A opressão muito forte, minha mãe sofria muito, a gente sofria bastante, mas eu vou para essa igreja, mas contra a vontade do meu pai, porque meu pai não sabia, ele não podia saber. A dominação, né, a força, a autoridade do pai sempre foi algo muito forte para a gente. Essa questão cultural, religiosa, a nossa matriz religiosa não permitia que a gente estivesse ali, né? Era algo muito, muito forte. Eu começo a frequentar a igreja mais assiduamente e comecei a gostar. Isso foi no início do ano e no mês de outubro, né? Eu decidi pelo batismo. Mas quando eu decido pelo batismo, chego em casa, conto pro meu pai, ele ficou revoltado. Eu lembro dessa época. Eu tomei uma surra. Você ainda estava com aquela namorada? Não, ela tinha me deixado. Essa namorada me deixou no final do mês de agosto. Foi algo muito doloroso para mim na época, você lembra, né? Você era da igreja, foi algo assim muito, muito difícil por causa de tudo, né? Não era só por causa do relacionamento. Eu vinha de valores muito rígidos. Olha, eu vou quebrar, vou matar, vou fazer, vou acontecer. E de repente eu estava na igreja, né?
e já não podia mais fazer aquilo. Não é que eu não queria. Uma mudança radical, né? Não podia. Mas uma coisa muito importante, tinha um irmão na igreja na época, hoje creio que ele é pastor, e ele veio, me abraçou e ele falou, cara, a gente está com você. Irmãozinho, nós estamos com você. Por favor, não ponha tudo a perder. Então esse apoio dos irmãos, esse apoio dos jovens, essa aproximação foi muito importante para que eu não fizesse algo trágico, cometesse uma tragédia na época. Porque aquilo para mim foi ferir meu orgulho, feriu minha identidade, feriu tudo que eu era antes de ir para a igreja. Sendo aquilo antes de ir para a igreja, eu teria cometido ali uma loucura, uma atrocidade. Mas dentro da igreja eu consegui assimilar isso. Aí se batizou em outubro? Eu me batizei, já decidido. A minha conversão foi uma decisão muito importante, um passo muito importante. Não foi aceito de forma nenhuma pela minha família, não foi aceito pelo meu pai principalmente, né? Outros membros da família se revoltaram com isso, porque onde já se viu ter um crente na família, principalmente na nossa família, né? E depois, então, do batismo, continuou tocando na igreja. Como foi esse processo? Para mim foi muito tranquilo, mas muitas coisas ruins aconteceram também durante isso, né? Imediatamente a eu começar a ter uma vida cristã mais forte, eu comecei a ter problemas em outras áreas, porque a empresa que eu trabalhava passou por um processo doloroso lá para o nosso patrão e houve dispensa de funcionários, eu fui dispensado, passamos por grandes dificuldades, grandes constrangimentos. Comecei a trabalhar num supermercado, depois comecei a trabalhar em depósito de bebida. Foi dando continuidade na vida, trabalhando, era algo que era um valor muito forte, sempre foi um valor muito forte na minha vida, na vida da minha família. E ficando na igreja, comecei a me envolver mais. Então, assim, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava dentro da igreja. Gente, existem muitos detalhes ainda da história, mas não vai dar para contar tudo hoje. Pastor Luiz, então conta para nós vimos aí um pouco dessa trajetória, né, de infância, adolescência, até a época da conversão. Como foi o seu chamado ministerial? O meu chamado ministerial foi... Eu me lembro que nós dois, né, eu e você, a gente estava indo para a igreja, né, e uma irmã nos parou, falou, olha, irmão Luiz, Deus me deu uma visão, né, Deus me mostrou você num lugar que parecia um estádio e você pregava para uma grande multidão e Deus vai te usar muito, o seu chamado é o pastoreio, você será um grande missionário, um grande homem de Deus. O que você sentiu na hora? O que nós sentimos, né? Eu me lembro que quando Ai, que loucura. Você olhou para ela, olhou para mim, eu olhei para você, a gente falou, a gente recebe, mas nós não queríamos receber aquilo, né? A gente queria outra coisa. A gente queria outra coisa, a gente tinha outros sonhos, outros projetos enquanto casal, enquanto namorados, né? Os nossos projetos eram na área musical da igreja, na área do louvor, então era um sonho que nós estávamos construindo. Quando chega uma pessoa falando disso... Muda, né? Toda a trajetória. E naquela mesma semana, né? Naquele mesmo ano, eu recebo um recado, né? Uma tia minha, que era profetisa Assembleia de Deus da cidade, era uma mulher muito respeitada, pede para me chamar até a casa dela. E eu não sabia que ela era crente, não sabia que ela era uma profetisa, eu não sabia da vida espiritual dela. E eu chego à casa dela, ela me diz, olha meu filho, Deus me deu uma mensagem, Deus me deu um recado para dar para você, porque assim que eu der esse recado para você, o Pai vai me recolher. Meu Deus, né? E eu só tenho, a minha última missão nessa terra é te dar esse recado. E ela começou a falar para mim, olha, Deus me mostrou você como um grande pregador, como um ministro do Evangelho, como um missionário, e você pregava para uma grande multidão, e o lugar, né, a igreja parecia um estádio. São pessoas muito distintas, de regiões do Brasil, né? Minha tia morava na cidade de Santa Fé do Sul, essa irmã morava no Pará, ambas não tinham nenhuma ligação, nenhuma possibilidade de se relacionar. E praticamente a mesma mensagem, né? E o mais chocante foi que a minha tia me deu essa mensagem numa terça-feira, no fim da tarde, e na quarta-feira de manhã ela faleceu. E assim que eu estava saindo da casa dela, ela falou, agora o Pai pode me levar em paz, porque o recado dele foi dado.
E eu me lembro quando eu te contei isso, né, naquele mesmo dia. Eu contei na mesma terça-feira, eu contei para você. E na quarta-feira eu estava trabalhando, recebia a mensagem pelo rádio, né, a cidade, todo mundo que morria, a rádio da cidade anunciava, né? E quando eu ouvi aquilo, eu gelei. E eu corri e fui até você para a gente conversar. Porque foi muito assustador. O chamado foi assustador, né? Verdade. E a partir daquilo a gente começou a colocar isso no coração, ainda que rejeitando. Nós não aceitamos de primeiro momento. Até mesmo depois de casado, nós não queríamos isso. Depois nós mudamos de cidade, né? Deus fez uma reviravolta na nossa vida, nós mudamos para São José do Rio Preto. E aqui, já casados, já né? casados, né? Nos casamos. Então aí começamos a trabalhar na obra de Deus, no louvor, né? Durante essa trajetória eu fui diácono, fui diretor de patrimônio da igreja, fui coordenador de escola bíblica, fui líder de jovens, fui músico na igreja. E quando Deus nos dá o chamado, né, nós tentamos relutar um pouco. Começamos com um grupo pequeno, né, um ponto de pregação na casa de um irmão, em 98. Isso a gente já tinha feito o Instituto Teológico, né? Já, a gente fez o Instituto Teológico em 97, né? Casados para Sempre em 96, começamos a ministrar Casados para Sempre. Sempre fomos muito intensos na obra de Deus. Mas em 98, quando Deus nos chama, nós começamos a igreja num bairro muito retirado, né? O bairro fora da cidade, era um lugar ermo, com poucas casas, escuro, sem água tratada, sem esgoto tratado. Decidimos começar ali a igreja. Quando nós começamos a igreja, nós também mudamos para o bairro. Uma época muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E começamos a igreja no início de outubro de 98. Foi interessante que o nosso primeiro culto mesmo no templo, a gente, nesse bairro tão, né, sem muitas pessoas, com tanta dificuldade, tínhamos, eu lembro como se fosse hoje, 56 pessoas no culto. 56 pessoas. Aquilo, assim, não sei para você, mas para mim foi, assim, algo espetacular, porque a gente não imaginava. Eu imaginava que íamos ter ali umas 2, 3 pessoas. Uma igreja muito humilde, muito simples, né? Um ministério muito simples, a igreja muito simples, né, na época, porque a igreja era de madeirites reciclados, né? Tapumes de obra. Nós fizemos ali, um grupo de irmãos da igreja qual frequentávamos, era o membro, nós fizemos um barraco de madeira, né? Meu Deus. E essa igreja, ela começou assim, uma igreja muito humilde, muito simples, que foi crescendo, né? Em 2001, nós começamos a construir o templo, né? Em 2000, nós tiramos as madeiras e fizemos paredes de alvenaria. Sim. Né? E ampliamos a igreja, né? Ampliamos 2 vezes a igreja, para o fundo, para frente, e ainda construímos, né? Começamos a construir em 2001 o templo, que ficou pronto em 2007. E sempre muito focado, sem muita dificuldade, um ministério. Queridos, quero ressaltar isso, o ministério que Deus me deu foi um ministério de muitos dons, dom de curar, o dom da libertação, né? Mas principalmente norteado pela palavra de Deus. Nós sempre temos esse cuidado de estarmos, né, alicerçados na palavra de Deus, que é o nosso objetivo maior, que é pregoar o evangelho, a sã doutrina. E o bacana de tudo isso é que a igreja foi crescendo e chegou onde nós estamos hoje, Sim. né? E uma igreja muito perseguida pelo que ela faz, né? Pelas vidas que ela salva, né? Mas isso é bíblico, né? Se não houver perseguição, e até acomodação. ficamos alegria, porque quando não temos, nós temos que nos preocupar, né? Tivemos muitas e muitas e muitas alegrias, algumas grandes decepções, que faz parte do ministério, né? E uma coisa que eu quero deixar para vocês, que o importante disto é a união familiar, né? Nós temos uma família unida, nossos filhos, né, estão envolvidos, imbuídos na obra de Deus. O meu filho mais velho é tecladista, né, pianista da igreja. Meu filho mais novo está trilhando o mesmo caminho, são crianças
maravilhosas, né? Que tiveram assim, a oportunidade de uma criação diferente. Eu quero lembrar uma coisa só, que foi um dos atos de fé mais fortes do meu ministério, né? Em 1996, quando me mudei para São José do Rio Preto, eu fui numa campanha na igreja qual a gente frequentava, né? E esta igreja, né, a gente tinha um amor, um carinho muito grande. E lá estando, o pastor na época fez um desafio. Olha, fala para o Senhor algo impossível hoje. Dê uma oferta segundo propôs o seu coração. E eu tinha no meu bolso um valor em dinheiro para a época muito alto. E eu pensei, não, eu não vou fazer isso. E Deus falou para mim, faz. Eu ouvi a voz de Deus falando para mim. E eu falei, Deus, o Senhor pode curar a vida do meu pai, o Senhor pode tirar ele dos vícios. E naquele mesmo dia eu orei, consagrei ao Senhor uma oferta de gratidão, segundo propôs o meu coração. No outro dia, logo pela manhã, minha mãe me liga, né? Muito preocupada, desesperada, meu pai estava hospitalizado porque naquele dia anterior ele tinha bebido e ele estava muito embriagado, ele caiu e bateu com a cabeça. Depois daquele dia o dia que foi feita a oração, a consagração, ele parou de beber. E assim, a vida da minha família se transformou, a vida do meu pai, da minha mãe. A partir daquele dia, dos meus sobrinhos que moravam lá com ele, meus irmãos, se transformou, porque nunca mais ele bebeu. E isso foi tão assim, né? Foi tão bom que hoje, como que está a sua família hoje? Minha família está praticamente inteira nos pés do Senhor, né? Minha irmã, minhas sobrinhas. Eu fico muito feliz porque quando eu vou lá, eu vejo a glória de Deus se manifestando, né? Meus pais assistem os cultos da nossa igreja, eles vão à igreja, né? A igreja de meu tio é pastor na cidade. Meus irmãos, né? Meu irmão está cursando um curso teológico. Ele, que também detestava crente, hoje está frequentando a igreja, que é só sair do portão e entrar na igreja, né? Do lado da casa dele. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande, né? A família dele rendida aos pés do Senhor, a família das minhas irmãs rendida aos pés do Senhor, meus sobrinhos, né? Eu tenho só uma irmã que não frequenta, que não é batizada na igreja evangélica, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa boníssima, que está inclinada também a ser tocada pelo poder de Deus e ir para a igreja. Isso é questão de tempo, de pouco tempo. Nós vamos ficando por aqui então. Numa próxima oportunidade, o pastor Luiz vai voltar aqui, contar um pouco mais, né, sobre a história dele. São muitas coisas, precisaríamos de mais tempo para isso, mas tenho certeza que você foi abençoado. Ficamos aqui com um tempo de plenitude, que realmente esse testemunho faça você imaginar, eu também posso. Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe e eu espero que esse depoimento venha tocar no seu coração. Estamos na nossa igreja aguardando todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.